mais uma vez, boa noite. Acho que cumprimentei todos à porta, não é? Hoje parecia ali o porteiro que estava à vossa espera, não é? Graças a Deus, não é? Como o Dani nos dizia, estamos de volta. Quem tinha saudades das terças à noite? Oh, claro, toda a gente. Vocês são tão, não é? Muito bem, graças a Deus. Então, e qual é o salmo que vamos estudar hoje? Sim. Isso mesmo. Sim, senhor. Mais um salmo de Davi, não é? E que se encontra naquele grupo de salmos, não sei se já vos disse isso ou não, mas o salmo de 3 a 7 é no período da vida de Davi, bastante complicado, não é? Com o seu filho Absalão a tomar o trono, a querer tomar o trono, e são dias difíceis para Davi, não é? E Davi faz estes salmos de 3 a 7, todos eles são neste período difícil. E quem não sabe o que é isso, não é? Tempos difíceis, ainda por cima, muito difíceis quando se trata de família, não é? E Davi estava a passar um problema muito complicado com o seu filho. Muito bem, vamos ler então o Salmo e vamos, com a graça do Senhor, estudá-lo e deixar que o Senhor ministre à nossa vida para sermos edificados, para crescermos no conhecimento dele, nosso, não é? E irmos cada vez mais adiante rumo à maturidade, a sermos pessoas parecidas com Cristo, amém? E pessoas individualmente e também como igreja, como corpo, não é? Sermos uma igreja que reflete esse caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, meus queridos, então vamos fazer a leitura. O Salmo foi escrito ao mestre de canto para flautas, não é? E foi Davi que o escreveu. E diz-nos assim a palavra do Senhor: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz, que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Vamos orar. Deus, como é maravilhoso lermos, meditarmos, ouvirmos a tua palavra.
Senhor, só Ele é abençoador para a nossa alma. Obrigado pela oportunidade que Tu nos dás de nos reunirmos como Tua Igreja e ao estudarmos a Tua Palavra. Que privilégio. Obrigado, Senhor. Guarda-nos, cada um de nós e a todos, de negligenciarmos isso. Ajuda-nos nesta noite mais uma vez, Senhor, a estarmos diante de Ti, diante da Tua Palavra, com toda a reverência, toda a atenção. Afasta de nós toda a distração, tudo aquilo que possa tirar de nós o foco de Ti, Senhor, e daquilo que Tu queres falar connosco. Ajusta os nossos corações e as nossas mentes. Alinha-nos contigo, com o Teu Espírito, para que, Senhor, possamos usufruir de tudo aquilo que Tu tens para cada um de nós nesta noite. Tem misericórdia daqueles que negligenciam a Tua pessoa e a Tua palavra. Senhor, sabemos que Tu és um Deus justo, mas queremos ter cautela quando clamamos por justiça para outros, quando muitas vezes nós nos encontramos na mesma condição. Sabemos que és longânimo, por isso aguardamos em Ti, porque Tu és verdadeiramente bom e verdadeiramente justo. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra. Ajuda-me a expô-la, Senhor. Ajuda-me a ensiná-la ao Teu povo, para que a Tua Igreja brilhe neste mundo de trevas como um luzeiro que ilumina o caminho. Faz isso connosco, Senhor, que este seja o nosso desejo e o nosso querer. Alinha os nossos desejos com os Teus. Alinha o nosso coração com o Teu. Ensina-nos a andar no Teu caminho, como nós ouvíamos, que Tu aplanas o Teu caminho, Senhor. O Teu caminho é plano, não é tortuoso. Senhor, a Tua vontade é o melhor para a nossa vida. Ajuda-nos a obedecer-Te para usufruirmos dessa bênção. Te pedimos agradecidos, Senhor, e aqueles que não estão aqui nesta noite, que connosco se reúnem ao domingo e ainda não têm por hábito de estar aqui connosco na terça-feira, desperta-os, Senhor, assim como tens feito connosco. Faz com eles, Senhor. Sabemos que és Tu que fazes a obra. Ajuda-nos como igreja. Nós Te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. E todos nós podemos dizer amém. Muito bem, meus queridos. Podemos ficar, podem ficar sentados. Mais uma vez, Davi está a lutar contra a maldade, a mentira, a violência, a maldicência, os crimes, não é? E é interessante que neste salmo nós vamos perceber que Davi não está tão preocupado com aquilo que fazem contra ele, mas aquilo que eles fazem contra Deus. Muito bem. Dos versículos 1 ao 3, nós vamos ver uma súplica que Davi faz ao Senhor. Nós podemos perceber, e já todos nós deveríamos ter nos apercebido disso, de certeza, Davi é um homem de... Não. Primeira coisa que nós fazemos quando lemos isto, não sei como é que acontece convosco, é eu voltar a questionar a minha pessoa, se eu sou esse homem de oração. Não sei se queres fazer isso contigo também hoje à noite, mas a oração é sempre algo na nossa vida que nós, não sei como é que é convosco, mas nós sempre achamos que podemos melhorar. Davi enfrenta grandes lutas e grandes adversidades, grandes embates na vida. Mas como é que ele enfrenta isso? Como é que ele se apresenta diante desses embates, dessas dificuldades, desses problemas da vida? Ele apresenta-se diante disso como um guerreiro de oração. Amém? Vamos ver aqui alguns aspectos da sua oração, talvez nos poderão ajudar a nós também na nossa vida de oração. Em primeiro lugar, como orar.
Vemos isso no versículo 1. Davi diz: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Bem, há dois tipos de oração. Há aquela oração que é articulada com palavras e que nós falamos com o Senhor, mas também há outra oração. Há momentos da nossa vida que as palavras não saem, mas nós também oramos. Há momentos tão difíceis na nossa vida que nós nem sequer conseguimos produzir palavras. As palavras não saem da nossa boca. Não sei se isso já aconteceu convosco. Comigo já aconteceu algumas vezes, não poucas como isso. De os tempos serem tão difíceis, os ataques serem tão dolorosos, o inimigo estar tão embravecido connosco, a nossa carne levar-nos a tanta fraqueza que às vezes nós nem temos forças para produzir palavras e muitas vezes nem temos forças para orar. Não sei se vocês conhecem isso, meus irmãos, mas a oração é uma luta, meus amados. Ninguém quer que a gente ore, só Deus. Não sei se tu já te apercebeste disso. Não é só o diabo que não quer. A nossa carne não quer. O mundo não quer. Os nossos afazeres no dia a dia não querem. Sei lá, tanta coisa. Eu não sei, eu acho que tudo não quer. Só Deus quer. Só o Espírito dele nos leva aí. Mas há momentos na nossa vida em que esses gemidos inexprimíveis tomam o lugar das palavras. A gente não tem o que dizer. Mais do que não ter o que dizer, nós não conseguimos dizer. Meus amados, nós achamos muitas vezes, não sei se isso se passa convosco, que se nós dissermos palavras bonitas na oração, vocês entendem? Se nós... eu tinha uma dificuldade, eu vou confessar uma coisa com vocês. Talvez alguns sabem ou se apercebem disso. Eu tinha dificuldade com o pessoal escrever uma oração. Eu tinha dificuldade com isso. Derivado ao meio de onde vinha, né? E eu achava e sempre tinha ouvido, ou se não tinha ouvido, eu calculei, não posso... Se calhar tinha ouvido, né? Que deve ser uma coisa espontânea, o que sai e nós dizemos, né? E se não fosse isso, parecia que, pronto, que não era sincero. Eu tinha essa... Porque eu achava que as palavras eram, não é? Pronto, tinha que sair. E muitas vezes as orações que eu fazia, irmãos, fazia-as sem pensar. Não quer dizer que fazia por mal, que tratava Deus com desdém, mas era sem pensar. Vocês entendem? Quando eu percebo que a oração não é só palavras, que a oração é muito mais profundo, muito mais verdadeiro. Vocês sabem que muitas vezes nós dizemos palavras que não refletem o nosso coração. É verdade ou não é? Muitas vezes nós dizemos palavras, inclusive temos a coragem de dizer palavras na oração, que não refletem o que está aqui dentro. Não sei se acontece convosco. Nunca aconteceu convosco. Só comigo. Não é? Nunca orámos na igreja aquela oração que nós terminámos de orar e dissemos muita coisa que se calhar abençoou gente. O pessoal disse, uau, que ora. Mas nós, não era nada daquilo. Não sei se isso já aconteceu convosco. Porque a oração é muito mais do que palavras. Também é palavras, mas é muito mais do que palavras. É por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele vai dizer, quando
vocês orarem, vocês fechem a porta do quarto. E o vosso Pai, não é que ouve, é que vê, não é? Fala-nos disso um pouco, meus amados irmãos. Oração é mais do que palavras. As palavras vão dar corpo, vão dar visibilidade, vão ser perceptíveis, vão tornar perceptível a nossa oração aos outros. Mas para Deus, Deus está muito mais interessado no nosso coração. Os irmãos entendem? Então, talvez nós, antes de orarmos, e o termo aqui, quando fala aqui da palavra gemer no hebraico, é interessante neste salmo. A palavra é, não sei se é assim que se pronuncia, mas é agig. Ela só aparece aqui e no Salmo 39, versículo 3. E o termo está relacionado com meditar. Este gemer, vocês entendem? Está relacionado com meditar, com murmurar. Vocês entendem? E é interessante que no Salmo 1 aparece aqui a palavra no versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ou no Salmo 2, no versículo 1 diz, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Vocês entendem? Vocês conseguem perceber este meditar e este imaginar? Vocês percebem? É uma coisa mais profunda, mais dentro do que palavras. Não é? Quem está a conspirar pode não estar a dizer nada, mas vocês entendem? É lá do fundo, é lá de dentro. E este termo aqui, não é? Quando Davi diz, acode ao meu gemido, é isso que ele está a dizer. Não é só as minhas palavras dão corpo, não é? É como se fosse uma roupa que vestem, que todos os outros podem. Vocês estão a ver como é que eu estou vestido, não é? Esta é a minha pessoa. As palavras dão corpo, são a veste, são o corpo. Mas do que? Do que está cá. E Davi está a dizer, dá ouvidos, Senhor, porque é mais do que palavras que eu estou a apresentar diante de ti. Vocês entendem? É mais profundo. E é essa profundidade, irmãos, que deverá envolver também as nossas orações. Sermos bem lá de dentro. Vocês entendem? Quando nós temos o nosso tempo devocional, quando nós todos os dias temos o nosso tempo com o Senhor, não sei se vocês se preocupam com palavras, o que é que nós... ou se está tudo lá. Se eu fiz uma oração ou se eu estive lá por inteiro. Se eu disse muitas palavras ou se todo o meu coração, todo o meu ser esteve lá. Vocês entendem? É por isso que a meditação é o melhor começo da oração. O que é que isto quer dizer? Nunca, ou tenta não muitas vezes, e se puderes fazê-lo, nunca comeces a orar sem meditar, sem pensar o que é que tu vais falar com o Senhor. Percebes isso? Imaginem, nós temos uma audiência com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Nós vamos preparar o que nós vamos falar, ou quando chegar lá depois eu penso o que é que digo. É isso? Não, pois não. Não, pois não. É ou não é? Percebem com Deus? É bom nós termos essa sensibilidade, esse senso de... ok? A oração é como se fosse a conclusão da nossa meditação. Lembram de algumas vezes, eu acho que já falei isso convosco. Acho não, tenho a certeza. É por isso que não pode ser só orar, precisa ser o quê? Ler, vocês entendem? Meditar, vocês entendem? Não só uma coisa, não só outra. Vocês percebem aquelas pessoas que só oram, vocês conhecem aquelas, perdoem-me assim o tempo, aquelas irmãzinhas espirituais do jejum, não é? Vocês entendem?
Irmãos, elas não percebem nada de Deus, elas não sabem nada de Deus, mas elas oram muito. Elas jejuam, há gente que jejua muito, não é? Mas conhecer a Deus não o conhece, mas ela vive naquela ilusão. E pode ser sincera, mas está sinceramente iludida. Conseguimos chegar lá, meus amados? Spurgeon diz: a meditação é o melhor começo da oração. E a oração é a melhor conclusão da meditação. Lembram-se de alguém, vocês vão lembrar já, pelo menos alguns de vocês, eu acho que a maior parte de vocês. Lembram-se de alguém que estava a orar e não se percebia as palavras que até o servo de Deus achou que ela tinha bebido? Quem se lembra quem é? Quem não sabe quem é? Agora só para vocês darem a mesma cara. Quem não sabe de quem é que eu estou a falar? Levanta o braço. Ana. Não é? Primeiro livro de Samuel, temos que ir lá. Era só, se vocês souberem, não íamos lá, não é? A gente avançava. Assim temos que ir mais devagar. Ana. Primeiro livro de Samuel. Qual era o problema de Ana? Quem sabe? Quem sabe? Ela não podia ter filhos, ela era estéril. E o marido tinha outra mulher também, não é? Que fazia o quê com ela? Gozava com ela. Capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, versículo 6 diz: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ela sofria com aquilo. Ela queria ter filhos, ela queria ser mãe, não é? Até que ela ia sempre ao templo, anualmente ela descia ao templo com o marido. O marido chega ao ponto de lhe dizer, no versículo 8, então Elcana, o seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ela tinha um marido que a amava, que lhe dava tudo, dava em dobro a ela, era bem querido para ela, mas ela não estava completa, ela não estava bem. E ela vai ao templo, versículo 12. Depois vocês podem ler a história. Já agora, ela é a mãe de quem? De Samuel. Mas no versículo 12 diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, quer dizer, ela esteve lá bastante tempo a orar. Como é que ela orava? Passou ali a observar-lhe os movimentos dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Os seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso ali a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o... É isso. É disso que estamos a falar. Não se entendem? Oração é mais do que palavras. Pode envolver palavras, envolve palavras, ok, tudo bem. Mas podem ser audíveis ou não. Agora, há uma coisa que deve sempre fazer parte da oração. O quê? O derramar do nosso coração. Se isso envolve palavras, boa. Se isso não envolve palavras, boa também. Não interessa o que é que os outros pensam disso. Interessa o que é que Deus pensa disso. E é isso que Davi está a dizer. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode, quer dizer, acolhe. Percebes? Aceita o meu gemido, o derramar da minha alma. Em segundo lugar, nós podemos aprender com Davi acerca da oração, é a quem orar. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro.
Davi era rei de Israel, mas ele ora ao Todo-Poderoso, a quem ele mesmo chama rei. Não se trata apenas, meus amados, de levantar a voz ao Supremo, ao grande Deus. Trata-se dele se dirigir ao seu rei. Percebe o que está lá escrito? Percebe o que está lá escrito? Escuta. Quem? A quem? A Deus, sim, mas quem? Quem? A Deus quem? O meu rei. Domingos, talvez vocês pensaram, a quem orar? Que coisa, Domingos. A quem orar? A Deus. Não foi o que vocês pensaram. A quem orar? E eles, vocês pensaram, grande coisa. Domingos, a quem orar? Então quem é que nós vamos orar? A Deus, não é? Pois, é a Deus. Mas a Deus qual Deus? O teu Deus? Ao rei, qual rei? O teu rei? Faz diferença ou não faz, Mariana? Ele pode ser o rei do universo e pode não ser o teu rei. Não sei se percebemos isso. Conseguimos captar isso? Conseguimos perceber? Deus é o Rei dos Reis, Jesus é o Senhor dos Senhores, mas Ele pode não ser o teu Senhor e pode não ser o teu Rei. Quantas pessoas nós conhecemos que, apesar de Jesus ser o Senhor dos Senhores, não é o Senhor da vida deles? Então, faz sentido nós aprendermos com Davi. Ou não? A quem orar? A Deus, mas o teu Deus? Ele é o teu Deus? Ao Rei, ao Supremo, ao Superior, ao que reina, ao que governa. Sim, e Ele governa a tua vida. Ele é superior na tua vida. Ele é o Rei da tua vida. Ele é o Rei do teu coração. Ele reina no teu coração. Já percebi o que é que querias dizer, Domingos. Boa. Davi está a nos ensinar bastante, não está? Na nossa oração. A quem é que Davi orou? A Deus. Sim, mas o teu Deus. É que Davi diz, escuta. Rei meu. E Deus meu. Davi tinha intimidade com Deus, tinha um relacionamento próximo com Deus, tinha um relacionamento pessoal com Deus. E que tipo de relacionamento era esse? Deus era o Deus dele e era o Rei dele. Não é? Sabes, pode estar numa igreja onde Deus é o Senhor da igreja onde que tu frequentas, e Ele não ser o teu Deus. Pode estar numa igreja onde Ele é o Senhor, o Rei, o que governa a igreja que tu frequentas, e Ele não governar a tua vida. E Ele não ser o Senhor da tua vida. Então estamos a aprender com Davi. Muito. Ele diz, escuta. Quem? Deus. Rei! Rei dos reis! Como nós oramos. Não, tu és o rei. Sim, nós podemos dizer com a nossa palavra. Ele é o Rei dos reis. E Deus está a olhar para mim, para a minha vida, mas eu sou o teu rei. Percebem que só palavras... Alguém dizia, e eu acho que não está muito errado, palavras levas o vento. Spurgeon vai dizer que é um forte apelo a nós confiarmos na resposta à nossa oração quando nós sabemos que Ele é o nosso Deus, o nosso Rei. Bom, tornar isto mais pessoal. Há muito mais probabilidades de eu esperar a resposta da oração que eu faço a Ele quando Ele é o meu Deus
e Ele é o meu Rei, e é Ele que manda na minha vida, e é Ele que é o meu Deus, Ele é a pessoa que eu mais adoro, Ele tem o primeiro lugar, Ele é tudo para mim. Há mais probabilidades, quando eu tenho essa relação com Ele, de eu esperar a resposta à oração que eu lhe faço. Sim ou não? Quando nós oramos a Ele, quando nós nos apresentamos diante dEle, quando nós derramamos a nossa alma diante dEle, é ou não é? Não há como nós não esperarmos a resposta àquilo que nós clamamos a Ele. Uma vez que Ele é aquele que governa a nossa vida. Nós chegamos lá e nós não somos uns estranhos. Amém? Nós não vamos bater à porta e bem, será que posso entrar? Não, é o meu Pai. Amém, meus amados? Amém? Então, talvez o aqui a quem orar levou-nos a pensar. Sim? Terceiro lugar, quando orar? Quando orar? Orar sem cessar, orar a todo o tempo. Não é? Se soa muito espiritual, mas... Bom, versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração. Bom. O Senhor ocupava o trono mesmo do coração de Davi. Sabem qual era? Quem tem aqui agenda? Quem usa uma agenda? O que é que está no topo da tua agenda? Amanhã vou fazer o quê de manhã? Amanhã o que é que eu tenho para fazer? Vamos na agenda, não é? Sabes o que é que estava no topo da agenda de Davi? Deus. Não é? Tenho uma agenda, tem lá 8, 9, 10, 11, tem lá as horas todas, não é? E no topo, no início da agenda, não é? Amanhã de manhã, a primeira coisa, Deus. Em tempos de tribulação, bom, já um rei tem pouco para fazer ou muito para fazer? O que é que vocês acham? Luís Montenegro, o nosso primeiro-ministro, vocês acham que ele tem muita coisa para fazer ou pouca coisa para fazer? Como é que vocês acham que é a agenda dele? Tranquilo, não é? Boa. É isso? Não é? Davi tinha tanta coisa para fazer que havia uma coisa que ele não podia deixar de fazer. O quê? Orar. Havia tanta atividade na vida dele, tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, que havia uma coisa que ele não podia deixar de fazer. Por tanta coisa. Ou seja, tem tanta coisa que nem sequer tem tempo. Não, Davi não pensava assim. Essa não era a forma como Davi pensava. Davi pensava, há tanta coisa, tanto problema, tanta dificuldade, tenho tanto para resolver, tanto para enfrentar. Há uma coisa que eu não posso, de maneira nenhuma, deixar de fazer. Vou fazer logo. É a primeira coisa. É o topo. Vou o quê? Orar. Havia uma coisa que ele não abdicava, de começar o dia na presença de Deus e a falar com Deus. Alguém dizia, Hernandes Dias Lopes diz assim, não trabalha bem quem não ora bem. Ou seja, não está preparado para os desafios do dia a dia quem inicia o dia sem oração. Nas palavras de Spurgeon,
ou Spurgeon, melhor, não é? A pronúncia está mais... A oração deve ser a chave do dia e a fechadura da noite. A nossa devoção deve ser a estrela da manhã e a estrada da noite. A expressão que Davi vai usar é: de manhã te apresento a minha oração. Esta expressão, te apresento a minha oração, sabe o que é apresentar? Não é? Isto é um termo militar. O exército de manhã se apresenta, não é? Fazem ali a formatura, não sou muito, mas é, não é? Se apresentam-se ali ao serviço. Não é? Quando ele diz apresento a minha oração, revela a postura de Davi em relação à oração. Davi não ora só. Vocês percebem? Davi, sabem como é que os militares, não é? Eles formam, não é? Em ordem. Vocês entendem? Então, a ideia que David nos está a dar, que eu te apresento, não é? Como é que ele diz? De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração. Quer dizer, ele ordenava a oração, ele punha a oração em ordem. Ele colocava as orações em ordem. Vocês entendem? Vocês oram tudo igual, por toda a gente igual. Eu tenho uma técnica. Eu, conhecendo a igreja que tenho para pastorear, acho eu que conheço, então há uma maneira que eu faço. Eu ponho cores. E aquelas cores para mim, sem ninguém saber, aquelas cores estão-me a dizer o que é que eu estou a orar por aquelas pessoas, por aquela família, por aquela casa. Vocês entendem? Por aquela situação. Em ordem. Porque não é sempre, não é mesmo? O Senhor abençoe. Não! E Davi ordena, de manhã eu te apresento. Bom, Deus, há isto, põe em ordem. Isto. Não é uma parafernália de coisa. Vocês entendem? Tipo, por pastas, não é? Está aqui esta pasta. Ok, esta, não é? Esta, não é? Esta. É assim que Davi diz. Te apresento, não é? De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração. Davi não era só fiel na sua vida de oração, a orar todos os dias de manhã. Ele também era o quê? Organizado. Alguém percebe isso? Já pensaste que as tuas orações precisam ser organizadas? Senão tu nem sabes o que é que andas a orar. E vais esperar que resposta? Faz sentido para vocês, manos? Faz sentido? Hã? Era sistemático. Pau. Ele tinha um sistema. Tal. Amém? Ele diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico. E fico o quê? Bom, está aqui, Senhor, olha, isto. Agora fica à espera. Qual é a atitude depois de orar? Quarto lugar, a atitude depois de orar é o quê? Fica à espera. À espera do quê? Do que é que Deus vai fazer? É ou não é? Tá? Entregaste a Deus? Está com Ele? Agora vamos ver o que Deus faz. Vamos ficar à espera. Não podemos fazer mais nada. Já fizemos, não é? Fizemos o que tínhamos a fazer. Oramos. Agora vamos ver o que é que Deus vai fazer. Vamos ver. Como Abacuque, não é? Abacuque, capítulo 2, não é? Diz que ele subiu à torre e ficou de vigia, ficou a ver. Bem, vamos ver agora. Vamos ver a resposta de Deus. Vamos ver. Deus vai agir. Vamos ver o que Deus vai fazer. E como Deus vai fazer, nós vamos seguir o que Deus vai fazer. Percebes a importância de ter a coisa em ordem? Ter a coisa organizada? Falares com Deus com organização aqui na tua cabeça?
Senão é tudo uma baralhação. Estás à espera do quê? Queres ver o quê? Estás a ver o quê? Não é? Meus amados, quando eu oro por vocês, não é? Eu fico à espera. Eu fico a ver. Não é? Fico a ver. Não é? Depois eu vou vendo o que Deus está a fazer com vocês. Às vezes eu fico feliz. Não é? Às vezes digo uns, olha, estou a gostar de ver. Estou feliz com o que estou a ver. Boa. Às vezes eu não digo nada, espero ainda. Não é? Mas eu fico à espera. Eu vou ver o que é que Deus está a fazer. Porque é Deus que faz. Mas como é que tu consegues? Mas porquê é que tu fazes isso? O que é que uau, espetáculo? Não. Tu oras. Tu pões a coisa. Depois ficas a ver. Ficas a ver. Quando eu pergunto, então, está tudo bem? Eu estou a ver. Então como é que vai? Quando eu telefono para ti, quando eu estou a ver, quero perceber. Quando cruzamos o olhar, quando falamos, quando, não é? Quando cumprimento ali na porta, eu estou a ver. O quê? Resposta? Oração. Como? Ordenado. Com ordem. Não é? Para não ficar tudo. Quer dizer, bendito dia é que eu aprendi que agenda é importante. Porque a nossa cabeça não dá para tudo. Talvez a vossa dá. Não dá. A gente vai esquecer daquilo. Quer dizer, a gente vai esquecer de tudo. Se vocês forem como eu, vamos esquecer de tudo. Só vamos lembrar do que não interessa. Se nós tivermos ordem, uma agenda, talvez a gente vá lembrando de algumas coisas que possam ter alguma importância para Deus. Davi orava, não é? E esperava a resposta de Deus. Como alguém dizia, quem ora e não espera a resposta, a verdade é que não ora. Porque quem ora, espera pela resposta. Não sei se foi complicado. Quem ora, Davi orava. E depois ele diz, e fico, não é? Como é que diz? E fico esperando. Quer dizer, fico à espera. Pronto. O fico esperando é um termo brasileiro ou alentejano. Depende do lugar. O alentejano também diz, fico esperando. Não pensei que é só o alentejano, não é? Ok, bom. Então se tu oras e não esperas, na verdade tu não oras. Porque se tu estás a tratar da situação com Deus, é suposto ficares à espera do que é que Deus vai fazer. Se tu não esperas, de facto isso não é oração. Se tu chamas a oração, tu falares com Deus e depois pronto, já orei e pronto. Não, tu oras e ficas à espera. Isso é oração. Se tu não esperas, talvez não podes chamar isso oração. Deus sendo soberano, como nós sabemos, Deus decidiu agir por quê? Por meio da oração. Ele mandou-nos orar. Como é que nós vamos entender isso? Não entendemos, mas Ele disse para nós orarmos. Então nós vamos fazer o que Ele diz. Oração, eu acho que a oração é uma coisa incrível. A oração consegue ligar, conectar a nossa fraqueza humana, a nossa impossibilidade, a nossa grande limitação humana com o poder de Deus. Liga a nossa fragilidade, a nossa grande limitação humana como homens que somos, não é? Com o quê? Com a onipotência de Deus, com o grande poder de Deus, com tudo. Vocês já perceberam? Liga, nós oramos e não temos, não é? Nada. Mas na oração, liga-se isso, liga a minha fraqueza, a minha impossibilidade. Irmão, muitas vezes nós oramos ou não por impossibilidade, nós não vamos orar por coisas que nós não vamos conseguir. A gente não dá, mas oramos por quê? Porque nós sabemos que na nossa incapacidade, na nossa limitação, na nossa grande fraqueza, na oração nós estamos a ligar isso. A nossa impossibilidade com a possibilidade de Deus. A nossa fraqueza com o poder de Deus. Isso é oração. Por isso que nós oramos. Eu não consigo, eu não sei, eu não chego lá. Eu sei que por mim não dá, mas eu sei uma maneira. Eu vou me ligar com Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipotente.
A oração liga o nosso altar, percebes? E o altar é o lugar do quê? Do sacrifício, da entrega. Então a oração liga o nosso altar, a nossa entrega, o nosso sacrifício com o trono. Com o posto de controle, com o comando. Amém, meus amados irmãos? Vocês viram agora nos incêndios? Qual é o grande problema? Um dos grandes problemas que houve? Falta de quê? De comunicação. De quem? Não é? E irmão, eu estava a ouvir aquilo, estava a ver igreja. Eu estava a ver igreja. Eu estava a ver igreja, meus amados. Eu estava a ver igreja. Estava a ver igreja. O que é que serve a ver alguém que comanda? Se quem está a ser comandado não tem uma relação, a mensagem não passa. Eles falavam, ou falavam, vocês entendem, aquilo não passava. E eu estava a ver a igreja. Ele disse, isto passa na igreja. Isto passa-se na igreja. Depois é uma confusão, depois fala-se disto, fala-se daquilo, depois o problema é este, o problema é aquele, o problema é o pai, a mãe, o filho, o pastor, ou seja, o problema é toda a gente. Não! Liga-te. Liga-te à torre de controle. E a oração faz isso. A murmuração não faz, o queixume não faz. Percebes? Não, isso não faz. Isso atrapalha. O que é que faz? A oração. Amém, meus amados? Liga o altar da terra ao trono no céu. Boa? Podemos avançar? Versículos 4 e 6. Depois de Davi apresentar a sua causa a Deus, Davi vai realçar a santidade do nome de Deus e vai declarar o caráter justo do Senhor. Vamos ver aqui 6 factos sobre isto. Versículo 4. Primeiro deles, em primeiro lugar, Deus não tem prazer no iníquo. Versículo 4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Não sei se tu percebes isto. Vamos aqui só parar um pouco. À volta de Davi, aquela gente toda, era tudo mentirosos, era gente iníqua, não era gente com equidade, era gente iníqua, vocês entendem? E Davi tinha à sua frente, à sua volta, o que ele via, mas ele também tinha Deus. E ele sabia o que eram uns e o que eram outros. E o que é que Davi sabia bem, e tu e eu devemos saber? Que Deus não se agrada do iníquo, da iniquidade. Deus não se agrada disso. É por isso que eu nunca vou querer ser isso. Porque eu sei que, conhecendo a Deus, eu não vou... Está rodeado, não é? Vocês sabem o que é nós estarmos rodeados? Sabem ou não sabem? Rodeado de uma família assim, assado, vocês entendem? Rodeado de colegas assim, assado. Vocês percebem o que é que eu estou a dizer ou não percebem, irmãos? E às vezes até parece que se formos um bocadinho como eles, a gente também... Mas Davi disse, não. Espera. Pois tu não és Deus que se agrade com... Eles agradam-se, toda a gente faz isso, e aquilo e o outro, todos. Mas Deus, eu conheço. E eu sei, tu não te agradas disso. Há uma coisa que tu não podes esquecer, meu querido. Meus queridos irmãos, vocês não podem esquecer. Deus não se agrada da iniquidade, nem dos iníquos. Deus é justo. Deus é puro. Deus é santo. Deus não pode contemplar o mal. Como nós víamos no domingo, lembram-se? Deus é luz. Nele não há trevas. Não queiras sombras na tua vida. Há pessoal que gosta de sombras. Às vezes andam um tempinho bem, depois começam a aparecer sombras. Vocês nunca perceberam disso? Eu percebo muito disso. Não sei se é por eu ser pastor, mas eu percebo. Às vezes as pessoas andam mesmo aquilo, uau, nós vemos, olha, uau. Mas de vez em quando começam as conversas, a postura, o olhar, vocês entendem? A vida, assim, a aparecer logo com sombras. Vocês entendem? Deus é luz e nele não há sombra. Não deixes que haja sombreados na tua vida. Sendo Ele
puro, ele não se pode agradar, irmãos, da iniquidade, nem se deleitar com os iníquos. Deus não se deleita com a perversidade, com os perversos, de maneira nenhuma. Não há, meus amados irmãos, nenhum porto de abrigo para os perversos. Vocês conseguem entender isso? Conseguem perceber isso? Não há, meus amados irmãos. A sua santidade, antes pelo contrário, é como um fogo consumidor para os perversos. Não imites os perversos. Não queiras fazer ali coisas. Não deve haver perversidade na nossa vida. Não deve haver coisas perversas em nós. Não, porque Deus não se agrada. E sabem porque é que os perversos não se aproximam de Deus? Porque os próprios perversos veem em Deus o quê? Um fogo consumidor. Se Deus vem direito a mim, Ele acaba comigo. Essa é a noção dos perversos. Lá em Isaías 33, 14. Depois vocês podem ver. Vamos avançar porque já passaram 51 minutos. E eu ainda vou só no versículo 4. Em segundo lugar, Deus não habita com o mal. Diz a parte B do versículo 4. E contigo não subsiste o mal. O mal, de maneira nenhuma, já percebeste isso ou não? O mal não pode coabitar com aquilo que é o supremo bem, que é Deus. Não tem acesso à presença de Deus. Os pecadores rebeldes não podem entrar na sua presença. O Salmo 15 fala-nos disso. Consegues ir aqui um pouco à frente rapidamente ao Salmo 15? Versículo 1 a 3. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Amém, meus amados irmãos? Salmo 24, 3 a 6, depois vocês podem ver. Tu não te podes... Vocês percebem? Há pessoas que... Não sei se eu me consigo explicar. Há pessoas que estão a ver o mal, e o mal está a acontecer, e elas abstraem-se do mal. É como se não tivesse a acontecer nada. Conseguem perceber isso? Conseguem entender? As pessoas estão ali, aquilo está tudo, tudo, né? E as pessoas parece que têm ali um mecanismo, né? Não conhecem pessoas assim, que elas estão-se a abstrair do mal. Não vi, não. Ou seja, não pode, é impossível. Deus não se abstrai do mal. Deus não está a ver o mal, é por isso que diz, não pode contemplar o mal. Vocês entendem? Mas se for o meu netinho, não, tadinho. Vocês entendem? Se for, não. As pessoas abstraem-se do mal. Se for o meu filhinho, a minha filhinha, o meu marido, a minha mulherzinha, a minha famíliazinha, a minha igrejinha, se for mal, se eu gostar muito, então eu vou-me distrair do mal. Parece que eu não vi o mal, eu vou-me distrair. Não, meus amados irmãos. É mal, é mal. Alguém está a entender? Não pode contemplar o mal. O mal não é uma abstração, irmão. É uma força terrível que opera no mundo. Destrói vidas. O mal agarra nas... Já pensa só nisto. O mal agarra nas vidas das pessoas e as leva para o inferno. O mal não é uma coisa para tu te abstrair. Estás a ver o mal e é como se... Não. E Davi sabia isso. O que é que Davi diz? E contigo não subsiste o mal. Amém, meus amados? Precisamos conhecer a Deus para sabermos lidar. A abominação de Deus contra o mal não é emocional, percebes? Deus não fica, percebes? É judicial, Deus condena o mal. Consegues perceber isso? Eu vou repetir. A abominação de Deus contra o mal não é emocional. Deus fica muito... Não, é judicial. Deus condena o mal. Isso é uma expressão da sua santidade. Porque Ele é santo, olha para mim, porque Ele é santo, Ele condena o mal. Não é uma emoção. Percebes? A relação de Deus com o mal não é emocional. Não é Deus é tão santo, tão puro, que Ele não... não posso ver. Não! Consegues ver isso ou não?
Não consegues ver aquele irmão santinho? Não posso ver, não posso. Não, Deus condena o mal. É judicial, não é emocional. Não é, eu não consigo ver emocional. Não quero, não consigo. Quer. Não, a gente está desejoso de ver. Mas não. Sabe aquelas pessoas que põem a mão à frente da cara, mas põem assim. Não é isso que se passa com Deus. É judicial, Deus condena o mal. Deus não pode com o mal. Deus abomina o mal. E tu, que és habitado pelo Espírito dele, o que é que tu achas? Amém, meus queridos? E Davi diz, eu sei, os outros fazem isso, estão assim, estão nessa condição, mas eu conheço. Ele está a declarar quem Deus é. Deus lança fora o arrogante. Versículo 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Deus lança fora todo o soberbo e resiste-lhe. Ele declara guerra com os arrogantes. Cuidado com a soberba, com a arrogância. Sabes, isso aconteceu no céu. Ele lançou fora um anjo. Lúcifer. Era um anjo de luz. Mas achou-se negócio, soberba no coração dele. Sabes o que é que aconteceu com ele? É o diabo que nós temos aí hoje. Ele lançou-o fora. Sabes o que é que aconteceu com Adão e Eva? O mesmo problema. Soberba. Achando que podem fazer o que Deus não disse para fazer. Sabe o que é que aconteceu? O que é que aconteceu com Adão e Eva? Foi lançado fora. Deus não aguenta, meus amados irmãos. Deus não aguenta. Deus não vai permitir que os soberbos, que os arrogantes entrem pelas suas portas. Não vai, meus amados irmãos. Não vai. Não vai. Deus resiste ao soberbo. Dá graça ao humilde. Mas Ele resiste ao soberbo. Em quarto lugar, Deus aborrece. A palavra aqui aborrecer é Deus odeia o que vive na prática da iniquidade. Aborreces a todos, odeias. Está aí aborreces, escreve odeia, que é a mesma coisa. Deus aborrece, quer dizer, Deus, como é que tu podes dizer a alguém que Deus o ama? Se Deus odeia. Percebes? Não sou eu que digo. Não foi Calvino que disse. Não é os reformados que dizem. É a palavra de Deus que diz. Deus odeia os que praticam a iniquidade. Amém. Essa conversa que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, isso não faz sentido, irmão. Isso é uma loucura. Isso é de loucos. Isso é de loucos, irmãos. Isso é de loucos. Isso é de loucos, irmãos. Isso é de loucos. Deus não aborrece, que Deus não odeia apenas a iniquidade, mas Ele odeia todo aquele que a pratica. Pois Ele não tem prazer na vida do ímpio. Não tem, meus amados irmãos. Ele odeia. Ele odeia, meus amados. Ele odeia. Amém. Ele odeia, meus amados irmãos. Vocês sabem, é como se nós disséssemos, há um cavaleiro que salta para cima do cavalo, não é? Começa a picar o cavalo, a espicaçar o cavalo, pela sua natureza, ele vai, e passa por cima de tudo, destrói tudo, e depois no final a gente culpa, foi o cavalo que é o culpa. Não, o cavaleiro não, é o cavalo. Não tens iniquidade, mas tu é que ages. Alguém está a entender? Como é que tu vais dizer, não, Deus, não é? Tu tens o pecado, sim, mas tu és pecador. Tu praticas isso. Como é que tu queres separar as coisas? Alguém está a entender? Mas sabe só que quer separar isto. Gente que não quer mudar a Bíblia. Mas não quer mudar. Não quer ser transformado. Então fica muito bem. Deus já ama o pecador. Deus só odeia o pecado. Não é isso que a Bíblia diz. A ira de Deus é tão grande contra aqueles que praticam a iniquidade como ela é contra a iniquidade em si. A força da ira de Deus é contra o pecado. Portanto, nós precisamos de odiar o pecado. E odiá-lo de que maneira? Com força. Com toda a nossa força.
Aqueles que praticam a iniquidade estão sob todas as maldições da lei e sob todas as ameaças do Evangelho. O que é que Deus espera, meus amados irmãos? Deus espera que aqueles que o amam também amem e aborreçam as mesmas coisas que Ele aborrece. É isso que Deus espera do seu povo. Consegues perceber isso, meu querido? Vamos ao Salmo 97. Manos, dá para a gente aguentar mais um bocadinho só? Pode ser? Pode? Pode ou não? Se vocês disserem não, tudo bem. Salmo 97. Vocês não disseram nada. Isso quer dizer o quê? Salmo 97, 10. O que é que diz? Vós que amais o Senhor. O quê? O quê? Detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Salmo 119, 113, bora lá. Aborreço a duplicidade ou pessoas inconstantes, porém amo a tua lei. Deus odeia pessoas inconstantes. A duplicidade, percebes? Um dia uma coisa, outro dia outra. De manhã assim, à tarde assado. Hoje uma conversa, amanhã outra. Hoje estou, não, podes, no outro dia já não é nada daquilo. A duplicidade, pessoas inconstantes. Percebes a duplicidade? Um dia está de acordo com o bem, no outro dia está de acordo com o mal. Um dia é pelo bem, no outro dia é pelo mal. Percebes? Não é? Ele detesta o mal, só não gosta que lhe digam que ele está mal. Ele não detesta o mal. Pessoas, duplicidade, pessoas inconstantes. Pessoas que quando é para os outros é mau. Quando é... Não, Deus odeia isso. Mais, 139, Salmo 139. Versículo 21. Tirei a palavra aborreço e põe odeio. O que é que está lá? Não odeio eu, Senhor, os que te odeiam? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos, de facto. Quantos não ouvem dizer? Bom, a mim até podem fazer, aos meus filhos não. Já ouviste ou não? Isso, já? Já ouviste? A mim podem fazer, à minha mulher, nem pensar. A mim até podem fazer, aos meus irmãos. Então, sabes o que é que Davi está a dizer? A mim até podem fazer, a Deus não. 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 A Deus não. É isso. Isso é detestar o mal. Percebes? Isso é amar a Deus de todo o coração. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Davi diz, Deus, não é contra mim. É contra mim, tudo bem, eu até podia deixar. Não, é a mim que querem tomar o trono. É de mim que o meu filho... Ok, tudo. Mas o problema é que não é comigo, Senhor. Eu estou aqui porque tu me colocaste. Então, a guerra não é comigo. Não é por mim, Senhor. É por ti. E por ti eu não admito. Será que nós somos assim? Amém? Amém, meus amados? Há pessoas que baixam a guarda só porque... Nós acho que vamos lá chegar com lisonjas, não é? Não, não é nada contra ti, sabes? É a doutrina, sabes? É Deus. É Deus. É Deus. Quer dizer, contigo está tudo bem. Eles não podem...
Não podem... Senhor, não é comigo, Senhor. É contigo. Não odeio eu o que tu odeias. Os que te odeiam. O que é isso? Sou muito teu amigo. Sou muito tua amiga. Agora lá, essa coisa de Deus, essa... Não. Não. A sério. E tu sorris. E tu dizes olá. Paz, Senhor. Chamas de irmão. Davi diz, não odeio eu os que te odeiam. Mais do que a mim. Mais do que a mim. Eles odeiam-te. E eu estou... Não posso. Não posso. Comigo até era. Bora lá. Agora contra ti, Senhor. Contra ti, Senhor. Amós 5,15. Seguir a Joel, Amós. Dá-me ajuda? Querem outra ainda antes de Joel? Oséias? Daniel? Para a frente. Já chegámos a Amós? Capítulo 5. Versículo 14 e 15. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Pois, Deus está comigo. Deus está contigo. E tu? Buscas o bem e o mal ao mesmo tempo, ou buscas o bem e não o mal? Verdade? Para que o Senhor esteja convosco, como vocês dizem. Buscai o bem e não o mal. Aborrecei o mal. Versículo 15. E amai-o bem. Quer dizer, odeiem o mal. Detestem o mal. E amem o bem. E estabelecerei na porta os juízos. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Romanos 12. E este vocês conhecem bem. Versículo 9. Está aqui no espaço das virtudes que nos são recomendadas. O amor seja sem... sem hipocrisia. Como é que é o amor sem hipocrisia? Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Deus destrói o mentiroso. Versículo 6 do Salmo 5. Tu destróis os que proferem mentira. Meus amados irmãos, cuidado com a mentira. Deus abomina a mentira. Porquê? Porque a mentira é de procedência maligna. O diabo é que é o pai da mentira. Apocalipse 21. Versículo 8. No novo céu e na nova terra. Versículo 7 diz que o vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, a quem? Aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tu achas que a mentira é uma coisinha qualquer? Achas? Espero que não, meu querido. Espero que não, minha querida irmã. Espero que não. Cuidado com a mentira. Deus abomina a mentira. Deus destrói o mentiroso. Lembras-te de Absalão?
Ele era mentiroso. E o mentiroso cai nas suas próprias armadilhas. Nós não temos tempo. No mesmo campo, no mesmo terreno em que Absalão fez guerra contra o seu pai, foi mesmo nesse campo em que estava o carvalho que serviu para a forca dele. O animal, a jumenta, na qual ele estava montado, foi esse mesmo jumento que ele estava montado. Sabes que o levou aonde? Para o lugar da sua morte. Esse animal conduziu por ali. Foi o seu carrasco, o seu próprio animal. Foi esse animal que o levou à árvore. E por fim, uma coisa que ele se gloriava muito, porque ele era muito apreciado, que eram os seus longos cabelos bonitos. Foram os seus cabelos, que ele apreciava muito, que fizeram de corda, que ele ficou preso na árvore e ele morreu lá. Os ímpios, meus amados, nunca cobices o que o ímpio tem. Porque o que os ímpios hoje possuem será isso que os leva à sua ruína. Percebes, meu amado? Percebes? Deus destrói os mentirosos. Deus destrói, irmãos. Deus não poupa, Deus destrói os mentirosos. É isso que serve de armadilha para eles serem castigados quando Deus decidir agir. Para Absalão houve um tempo na sua vida que aquilo parecia, uau, estava tudo do lado dele, percebe? Mas tudo aquilo que estava, tudo aquilo que ele foi conquistando, aquilo que ele tinha, tudo aquilo que toda a gente aplaudia, uau! Tudo isso foi a armadilha que o levou até o próprio animal, o conduziu àquela árvore. Meus amados, Deus usa isso para castigar. Em sexto lugar, Deus abomina o sanguinário e o fraudulento. Isso quer dizer que Deus abomina aquele que atenta contra a vida do próximo. Irmãos, se as pessoas tiverem que dar mal, não seja por tua causa. Nunca atentes contra a vida de ninguém. Que ponhas tropeço na vida de ninguém. Faças isso. Nem o fraudulento. Sabes, aquele que quer alcançar coisas com fraude, com engano, com mentira. Não é? Tirar aos outros não é? Com fraude, com engano, com esquemas. Acho que ninguém sabe, posso fazer aqui um esquemazinho e a coisa vai. Não, irmão. Deus abomina o sanguinário e o fraudulento. Nunca queiras obter nada com fraude. Está à luz? Está reto? É assim mesmo? É isso. É isso. É isso. Amém? Amém, meus amados? 7-12. Vamos terminar. Rápido. Davi vai contrastar a sua vida com a vida dos ímpios. E ele vai nos demonstrar que o rico amor de Deus, o amor da aliança que Deus fez com o seu povo, e a sua sujeição a Ele. 5 verdades, vamos ver aqui rapidamente. Versículos 7 e 8. Em primeiro lugar, olha o que diz no versículo 7. Eu gosto disto, eu sublinhei aqui até com uma cor diferente. Porém eu. Não é? Sabes aqueles poréns, não é? Porém eu. Isso é o que eles são. Isso é o que Deus abomina. Agora, porém eu sou bom. Porém eu sou fantástico. Porém Senhor, o que é que Davi diz? Porém eu, pela minha capacidade, não é?
pelas minhas virtudes. É isso que está lá? Hã? Olha aqui a medalha de ouro que eu ganhei pelo meu comportamento. É isso que está lá? É isso que Davi diz? O que é que Davi diz? Davi diz o que nós dizemos. Ou não é, meus amados? Porém eu, que não era diferente de nada de nenhum desses que tu abominas e que tu odeias, pela riqueza da tua misericórdia. Só isso. Pela riqueza da tua misericórdia. Sabes porque é que eu adoro a casa de Deus? Sabes porque é que eu adoro a Deus? Sabes porque é que eu adoro estar na presença de Deus? Não é porque eu sou bom. É porque Deus é rico em misericórdia. E eu, em vez de estar a ser odiado, estou a ser amado. Percebes isso, meu querido? Percebes porque é que nós vimos à terça-feira com toda a alegria e tínhamos saudades da terça-feira? Porque é que nós temos saudades do domingo? Porque é que nós temos saudades de estar com Ele? Porque é que nós temos saudades do que ainda não experimentámos? Porque é que nós temos saudades do céu? Porque é que nós temos isso? Porquê? Porque nós merecíamos ser odiados. E por uma coisa que ainda hoje transcende o meu entendimento. Eu, Domingos, merecia ser odiado. E sou amado. Davi diz, porém eu. Tu podes dizer isso também? Porém eu. Pela riqueza da tua misericórdia. Entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Davi amava a presença de Deus. Por isso que ele queria a casa de Deus. Era o lugar da presença. É o lugar onde, não é? Onde ele se encontrava com Deus. Ele é um adorador que se prostrava diante de Deus num santo temor. Sim, Senhor, eu sei. Tu abominas o mal. Hã? Tu castigas quem prefere mentira. Eu sei o teu caráter santo, puro, justo. Eu sei, Senhor. E eu sei que não sou diferente disso. Só sou diferente porque tu me escolheste, porque tu me chamaste, porque eu estava lá a guardar o rebanho, ninguém se lembrava de mim. Mas quando tu mandaste lá o profeta, disse, não há mais ninguém. Tu sabias, tu me escolheste, ninguém me escolheria. Mas tu me chamaste. Lembras-te lá onde tu estavas? Ninguém te escolheria. Lembras-te onde é que tu estavas? Eu lembro-me onde é que eu estava. Num lugar de ninguém. Mas ele disse, Domingos! Porquê? Melhor? Não. Porque ele é rico em misericórdia. Como não adorá-lo? Como não querer estar na sua presença? Amém? Ele era um adorador que se prostra num santo temor e reverência diante da majestade de Deus. Claro que sim. Claro que a nossa adoração tem que ser com reverência e com temor. Porque Ele é santo. Porque Ele é puro. Porque Ele é justo. Amém, irmãos? Não pode ser aos saltos e às cambalhotas. Não, não. Não, meus queridos. Porque Ele é assim. Esse é o seu caráter. Em segundo lugar, Ele é um peregrino que busca a direção de Deus. Ele diz no versículo 8, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Quer dizer, Senhor, eu não quero que tu sejas um abençoador daquilo que eu faço. Eu quero que tu guies a minha vida. Eu quero andar para onde tu queres que eu ande. Eu quero fazer como tu queres que eu faça. Eu quero ser o que tu queres que eu seja. Percebes isso? Os passos de Davi eram vigiados não apenas por Deus, mas pelos seus adversários. E Davi sabia. É por isso que ele pedia a direção de Deus. Porque ele queria agradar a Deus. Mas ele também não queria dar causa do mau testemunho.
Eu fui escolhido, eu sou rei, eu fui escolhido por Deus, eu estou no trono não porque eu quero, mas porque Deus me colocou. E eu não quero dar pretexto aos meus adversários. Senhor, guia-me pelos teus caminhos, não é? Guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Senhor, eu quero agradar-te, mas também não só por isso, mas também para quê? Para não servir de escândalo, para não servir de tropeço, para que eles vejam que um homem em quem Deus pega, Deus muda esse homem, Ele guia-o, Ele conduz-o, Ele conduziu. Isso existe? Ele é conduzido por Deus. Pronto, ok. Amém, meus amados. Amém. Amém. Davi não queria ter uma vida inconsistente. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Diz, Senhor, guia-me. Guia-me na tua justiça. Versículo 9. Ele faz um diagnóstico preciso. Ele vai dizer, pois não tem a ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é um sepulcro aberto. E com a língua lisonjeiam. Davi, ao fazer o diagnóstico da vida dos ímpios, ele mostra que a vida do ímpio é uma podridão completa. E é por isso que a sua boca, o que eles falam, fala da podridão que está lá dentro. Irmãos, a vida do ímpio é tão suja e a boca o denuncia. Vejam que o salmista compara aqui a um sepulcro aberto. O que é que sai de um sepulcro, irmão? Um cheiro horrível, nauseabundo, podridão. Essa é a condição do pecador. Eles são lisonjeadores, difamadores. Cuidado com as pessoas que nos... Você sabe o que é lisonjear? O que é lisonjear? Hã? É estar a dizer bem do outro sendo mentira. Tu és tão boa pessoa. Porque ele quer alcançar alguma coisa de ti, quer captar. É isso que o diabo faz. Vai-te as costas hoje. Não vás. Como tu estás tão cansado, meu querido? Deixa estar. Quê? Ler a Bíblia agora? Orar? Não, querido. Agora precisas também um bocadinho divertir. Fica aí, descansa. Percebes? Isso é lisonja. Isso é alguém que está-se a fazer amigo, mas que quer estar com um intuito maldoso por trás. Isso é o que o diabo sabe fazer. E difamar é o que o diabo sabe fazer. Você percebe os pecados da língua, mas isso mostra o que está lá dentro. Em terceiro lugar, ele faz um pedido de retribuição, no versículo 10. Declara os culpados, ó Deus. Caem por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelam contra mim. É isso? Não é uma vingança pessoal, irmãos. Não é isso que Davi pede. É uma oração imprecatória, realçando a santidade de Deus. Aqueles que estavam a lutar contra ele, inclusive o seu filho, irmão, não era contra ele que estavam a lutar, era contra Deus. Davi não disse aos seus oficiais, àqueles que ainda estavam com ele, exterminem os nossos inimigos. Foi isso que ele disse? Não. O que é que ele faz? Ele entrega os seus adversários nas mãos de Deus. Diz, trata com eles, Deus. Retribui-lhes. Sabe o que é que aconteceu? Sabes o que é que aconteceu? Depois tu vais ler lá no segundo livro de Samuel, capítulo 8. Mas no versículo 18 do segundo livro de Samuel, capítulo 18, vai-nos dizer:
o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. Deus respondeu à oração de Davi. Deus respondeu à oração de Davi. Deus acabou com eles. Caiam por seus próprios planos. O problema deles, irmãos, não era eles terem rebelado contra Davi. Era eles terem rebelado contra Deus. Versículo 11. Uma alegria incrível. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. A alegria do povo de Deus, meus amados, a nossa alegria não é como a alegria do mundo, irmãos. A nossa alegria procede da fé. São os que confiam nele que se podem regozijar. Não é uma alegria passageira, é uma alegria eterna. Trata-se de um júbilo eterno. E como nós sabemos, Deus é o manancial da nossa alegria. Deus muitas vezes não nos poupa de ataques. Deus não nos poupa de inimigos, muitas vezes, meus amados irmãos. Não. Mas Deus é o nosso defensor. É Ele que nos defende. Portanto, quem ama o Senhor pode gloriar-se nele. E isto sempre e em todo o tempo. Uma bênção poderosa. A proteção, versículo 12, estamos a terminar. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. A justiça, irmãos, ser justo, requer não apenas o castigo da maldade, mas também a recompensa da retidão. É verdade ou não? É isso. O justo é abençoado e protegido. O próprio Deus é o seu escudo. É o manancial das suas bênçãos. É a benevolência do Senhor que o cerca, do alto da cabeça até aos pés. Sabes, o escudo é diferente do capacete. Sabes, na armadura do soldado, não é? O capacete protegia o quê? Só a cabeça, não é? A couraça protegia só o quê? Que a zona do peito, não é? Todas as outras peças da armadura protegem pontos específicos. Agora, Deus não protege aqui e deixa ali. Deus é o escudo. Deus protege-nos por inteiro. Ele diz, tu és o meu escudo. Aleluia! Não é uma parte do corpo que está protegida, é todo o corpo. Todas as outras peças protegem partes específicas do corpo, mas o escudo é a peça que protege todo o corpo. E sabes o que é o escudo? É a fé. O escudo da fé. É a fé. É a nossa confiança nele. A fé fala de confiança e de conhecimento. Nós que o conhecemos, Davi conhecia, não conhecia? Davi conhecia. Eu sei que tu és assim. Eles são assim, mas tu és assim. Percebes isso? Amém? Isso é fé. E essa fé envolve também o quê? Confiança. Essa fé envolve fidelidade. Eu sei que tu és assim. Eu sei que tu ages dessa maneira. Porque tu és justo. Tu não és infiel. Tu não podes negar-te a ti mesmo. Então Davi diz, ok, então o quê? Então nós estamos seguros, irmãos. Amém? Consegues perceber isso? Tu és o escudo. Amém? Há uma recompensa. Claro que sim. Vale a pena ser fiel. Então vale a pena estudar os Salmos. Amém? A fé é a armadura que sobre toda a outra armadura. É a graça que guarda todas as outras graças. Amém? É por isso que nós precisamos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada e andar de valor em valor. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Desculpem, foi só assim mais uns minutinhos.